gente é honesto e sincero com outras pessoas, a gente começa a reparar que a gente vai educando a nossa audiência. E eu percebo que muita gente quer que a sua audiência ela já venha pronta para você. Ela não vai vir. Você não pode esperar que as pessoas tiveram a melhor educação possível. Você não pode esperar que todo mundo sabe se comunicar. A pessoa tá fazendo o que ela pode com o que ela tem. Ai, Carla, mas ela tá sendo inconveniente. Então ensine ela a não ser. Fale pra ela, eu não gosto de você falando assim comigo. Olha, por mais que eu seja uma pessoa pública, existem limites sobre a minha vida, sobre o que a gente pode conversar ou não. Então, a gente precisa dar o limite para as pessoas. A gente tem que lembrar que, quando a gente olha mesmo para a nossa família, a gente tem aquela tia inconveniente, aquele tio inconveniente. E aí é o que eu falo. Essa galera que é nosso parente que é inconveniente, tá, agora tem um celular. E às vezes eles estão sendo inconvenientes com outras pessoas. Por quê? Porque quando eles eram inconvenientes com a gente... A gente não colocava um limite para aquela pessoa. Então, hoje, eu deixo todos os meus limites muito claros. Eu falo, não está aberto para discussão, não quero que fale da minha aparência, e se falar, é tchau e bênção. Vai levar bloco, eu não quero... Não é discutível isso para mim. Então, quando a gente começa a impor esses limites, as coisas ficam mais simples pra gente, e a galera começa a se conectar mais. Então, sobre o que vocês perguntaram, como é que atrai parceria? Eu falo, gente, olha, se quiser fazer parceria, pode me chamar na DM, ou tem lá no link da minha bio, tem um link que manda direto pro meu e-mail, você pode falar que tipo de parceria que você tá querendo. E quando vocês falam, as pessoas pensam assim, nossa, então eu tenho uma abertura para oferecer algo a ela. E aí a galera vem e fala, posso te mandar um presente? Às vezes você acorda até uma ideia na pessoa. Eu tenho Nossa, vergonha. Eu não tinha pensado em fazer uma parceria Sabia com que ela. eu tenho vergonha? É por isso que não tá chegando. Eu acho... Porque eu acho que é tipo mendigando, assim. Eu tenho Mas muito. não Eu acho que é... Tipo assim, porque eu poderia falar, bom... De novo, eu tenho podcast segunda-feira, se alguém quiser. Mas eu não tenho coragem. Só de pensar nisso me dá palpitação. Mas é porque a gente começa a se colocar nessa posição de que a gente querer as coisas faz com que a gente pareça coitado e etc. Isso. Só que não é. A pessoa ela não tem como saber que você quer se você não falar. Isso é pra tudo na sua vida. Pra parceria, pra relacionamento, pra amizade. As pessoas não têm uma bola de cristal. Elas não sabem. Isso é fala de terapia, cara. A gente fala isso muito em terapia. Tipo assim, o outro não vai adivinhar o que você tá pensando. Para de achar. Você tá precisando, você tem que falar. Exato. Tipo, isso é uma coisa mínima. Pra eu mandar algo pra sua casa, eu preciso do seu endereço. Fim. Só que eu nem sei onde é que tá. Não tá. Porque você não fala. Não, e porque então como é que eu vou te amar? Entendeu? Então uma coisa vai levando a outra. Falar as coisas que você gosta. Então, tipo, todo dia que eu saio, me arrumo e tal, eu posto, gente, tô absurdo de elegante. E falo lá todo dia, eu tô muito arrumada, eu adoro me arrumar. Consequentemente, quem vende imagem quer estar ligado a mim. Porque as pessoas me ligam a uma pessoa elegante. Então, elas pensam, nossa, eu quero a minha marca vinculada a isso. Então, quando você vai deixando claro ali as coisas que fazem sentido pra você, vai ficando mais claro pro outro. E é o que ela falou, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem essa possibilidade com você. Ela realmente não sabe que ela pode te mandar algo. Às vezes ela não sabe que isso vai, de alguma forma, fazer bem pra marca dela. Então, assim, a única coisa que eu faço é meio que uma limpa. Eu só aceito, Carla, o que realmente faz sentido pra mim. Mas isso eu acho que é o básico. Até porque não dá pra você fazer isso é propaganda de um produto que você não consome. Mas hoje na internet... Mas, cara, tipo assim, isso tem a ver com valor, né? Eu acho que isso é valor, assim, sei lá, eu sou contra álcool. Jamais vou falar de álcool, também. Entendeu? Tipo assim... Eu já vivi isso na minha casa, na minha família, de uma forma... Eu sei o que é consequência disso. Então, assim, jamais. Mas pode ser, tipo, milhões. Porque eu jamais vou corromper um público pra viver algo que eu vivi que foi terrível na minha vida. E olha só que louco. Às vezes você chegar nos seus stories e falar... Nossa, galera, tava no podcast, eu tive um insight com a Carla, a gente tava falando sobre álcool. E, nossa, isso me veio uma coisa na cabeça. Por que toda vez que a gente sai, a gente tem que beber? E você começa a contar a sua história. Às vezes uma marca que não é nem de bebida, ela vai querer você por causa disso. Por causa dessa sua história. Porque ela vai querer usar esse storytelling na marca dela. Porque não necessariamente a gente sempre
precisa estar bebendo. E de repente pode ser uma marca de suco. Exato! O que eu tomo toda hora, que soda, é soda... eu amo, italiana. Italiana, só tomo isso. Eu também. Então, gente, assim, a gente tem infinitas possibilidades. E uma segunda dica que eu posso dar, que é sobre intencionalidade, que essa parte aqui eu faço, assim, com absolutamente tudo na minha vida, mas é tudo mesmo. Eu falo que é a técnica do caderno. Não sei se vocês já viram o Giovanni falando sobre, porque o Giovanni rouba as minhas técnicas e fica ensinando. Eu salvei mas tá tudo em casa. ontem. Eu assisto muito vocês no podcast, no TikTok. É onde eu consumo conteúdo de vocês o tempo todo. Então, como eu vejo muito, toda vez que é você ou que é ele, eu acabo parando pra assistir e tal. Que legal. E aí apareceu ontem pra mim e eu salvei que eu falei, nossa, eu vou fazer no final de semana, eu vou estar na praia. É o caderno mágico, né? Cara, eles colocaram como caderno mágico, mas... Eu gosto de chamar de caderno das realizações. Vamos lá, eu já tô com o caderno aqui, eu vou anotar. Eu falo que tudo que eu escrevo no caderno se realiza. E como é que isso começou? Lá atrás, acho que vocês já devem ter ouvido falar de mapa dos sonhos, sabe? Total. Que a gente junta lá várias fotos. Aí eu tava tentando me tornar uma pessoa melhor. Eu falei, vou juntar umas fotos num quadro no meu quarto. Juntei. Deu uma semana, eu rasguei tudo. Porque eu falei, eu não aguento mais olhar pra isso aqui, ver minha realidade diferente do que eu tô pedindo, e a sua mente, ela te sabota. Ela vai começar a falar que aquilo não é real, que você tá fantasiando, e você começa a se sentir mais ansiosa. E foi o que aconteceu comigo. E aí eu esperei passar uns dias e falei assim, nossa, a coisa que eu mais amo no mundo é escrever. Por que eu preciso de uma foto, então, pra pedir o que eu quero? Então, na real, eu vou pegar um caderno. Cara, eu peguei um caderno, assim, aleatório. Era o caderno que tinha em casa. Aí eu me tranquei lá no quarto, sozinha. Coloquei uma playlist de músicas, porque eu acredito muito na influência da música na nossa vida. Hoje em dia eu tenho até uma playlist, que é uma playlist de manifestação, que eu sempre mando pra todo mundo. E eu falei assim, eu vou ficar aqui pensando o que eu quero da vida. E a gente faz pouco esse exercício. Se a gente para observar, a gente vai tomando atitude sobre o que as pessoas acham que é o melhor pra gente. E muitas vezes o que a gente quer não tá coerente com o que a gente faz. E aí você tá numa vida infeliz, numa vida terrível, e você não sabe por quê. Só que você não tá indo atrás do que de verdade o seu coração pede pra você ir. E aí, da primeira vez, eu só escrevi assim na folha várias coisas que eu queria. E foi um exercício de autoconhecimento muito legal. Porque ao mesmo tempo que algumas coisas se realizaram, outras não se realizaram de jeito nenhum. E aí, uns 6 meses depois, eu fui ler a folha e eu falei, nossa, como eu fui incoerente pela forma que eu pedi. Porque tinha assim, eu fiz faculdade de marketing, então eu queria trabalhar no Grupo Primo e fazer 6 dígitos em um lançamento. Pera, ou eu quero ser CLT, ou eu quero ser empresária. Os dois não dá. Hoje isso parece muito óbvio pra mim, mas na época não parecia. Eu queria várias coisas porque eu tava com medo de assumir o que eu realmente queria. Mas isso só ficou claro de verdade pra mim quando eu coloquei no papel. E aí, quando eu vi que boa parte das coisas que eu tinha escrito ali tinham se realizado, eu falei, não, eu tenho um grande potencial com esse caderno aqui, então eu quero fazer agora direito. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu separei o caderno em várias partes. Então, tem a parte como eu quero que as pessoas me vejam. E aí eu escrevi à mão mesmo. Eu quero que quando as pessoas perguntem sobre mim, elas falem que eu sou isso, isso. Eu quero ser descrita assim. Que roupas eu quero usar? Ah, eu quero meu guarda-roupa todo só de roupa da Zara. Ah, eu quero uma bolsa de luxo. A gente tem essas manias, sabe? Ah, meu sonho é ter uma bolsa de luxo. Qual? Ah, eu tenho até um modelo. Qual o nome? Exato. Qual o nome? Eu quero uma Prada. Qual o modelo? Aquela que tem aquela bolsinha aqui que fica penduradinha do tote ladinho. Então, qual cor? A gente não... Não, eu tenho o caderno dos sonhos há Exato. muito tempo. Só que quer saber uma coisa, assim, pra potencializar muito? Conta eu pra fiz mim. um curso eu amo lei da atração. Eu tipo adoro assim, também. eu estudo física quântica, cara, desde 2009. Tipo, muito. Eu estudo mecânica quântica raiz, assim, tá? Nossa. Tipo, eu manjo muito disso, assim. Eu estudo pra caramba. E aí, eu fiz um curso recentemente e a mentora do curso, ela falou assim, a professora,
que ela fazia sempre também com fotos e não sei o quê. Tenho também, tá? Tipo, fotos e tal, coloco, não sei o quê. Mas ela falou assim... Quando você desenha, a energia é outra, que é o que você tá falando do escrever. Porque Sim. tem a conexão com... Né? Porque a foto não é você, geralmente é uma Sim. representação e não sei o quê. E aí, o que eu fiz no ano passado? Ano passado, tá? Eu tava na merda, assim. Na merda, não. Tipo, eu tinha meu... Mas assim... Não tava Eu como não tava você vivendo queria. a vida que eu gostaria, e, tipo assim, vivia no vermelho e, ruim, assim. Cheia de coisas, tava cheia de problema em casa, e coisa familiar, e não sei o quê, tarará. E aí eu fiz um desenho, tipo, numa folha A3, que é grande, né? Então eu me fiz aqui no meio, grande, eu desenho infantilmente, né? Vocês sabem. Mas fiz uma menininha que me representa, cada desenho é bonitinho. E aqui em volta... eu fui colocando várias coisas que eu queria. Então, tipo assim, os lugares... eu coloquei, tipo assim, viagem. Coloquei um avião e um não sei o quê, um passaporte, não sei o quê, representava que eu queria viajar. Aí eu coloquei, tipo, um canudo que representava que eu queria fazer mestrado. E ainda escrevi mestrado, tipo, no canudo. E aí eu coloquei coisas que eu queria. E dentre essas coisas, eu coloquei ter mais cabelo. Porque, tipo, eu tenho muito pouco cabelo. Então eu coloquei, tipo assim, uma cabeça mais cabeluda. Cara, mas é sem limites. Bizarro, mas enfim. E eu coloquei, eu lembro que minha mãe... E eu deixava, tipo assim, numa porta do consultório, que eu tinha outra sala, que só eu via quando eu ia, tipo, lavar louça, numa copinha que eu tinha. E aí eu tive que trocar de sala. E quando eu tive que trocar de sala, não dava pra eu deixar exposto, porque outras pessoas iam, tipo, né, transitar no consultório, não era mais um lugar que só eu tinha acesso. E eu lembro que uma vez minha mãe foi e ela falou assim, nossa, mas por que é essa cabeça cabeluda? Eu falei assim, não, porque eu queria ter mais cabelo. E tal, não sei o quê. E, N coisas, tá? Assim, é que eu usei esses exemplos porque eles são importantes. E aí, beleza, passou, não sei o quê. E aí eu coloquei isso dentro de uma gaveta, pra ninguém ver e tal. Parei de ficar vendo e visualizando, meio que, tipo, soltei, né? Que é o termo que a gente usa na lei da atração. E aí eu tava comentando isso com a minha mãe esses dias, assim, cara, eu fiz uma parceria com uma pessoa de trabalho, eu comecei a dar aula pra essa pessoa e ela começou a me ajudar numas questões de autoridade. E a partir dessa parceria veio a possibilidade de eu fazer um mestrado. Tipo, algo inatingível na minha vida, inconcebível, uma coisa que, tipo assim, não tinha, tá? Tipo, se você me falasse assim, não dava. Por uma questão financeira, por uma questão de tempo, era inviável, eu trabalho das 9 às 9, não daria. E aí eu falei isso pra minha mãe, falei, cara, e tava escrito mestrado no canudo. E aí eu fui numa cabeleireira, e aí a gente tava lá e não sei o quê, agora não tá mais, né? Mas aí ela pegou e falou assim, você sabia que tem, tipo assim, uns negócios de tic-tac, que você consegue colocar e dar volume no cabelo e não sei o quê. Então, quando você quiser, você pode não sei o quê. E naquele dia ela colocou. E aí, durante um tempo, tipo assim, eu fiquei com aqueles cachos, porque eu achei bonito, e depois dei uma enjoada. Mas eu pensei, não, até mais cabelo tá na minha gaveta, entendeu? Tipo assim, por quê? Geneticamente, meu DNA não é de, tipo, uma pessoa cabeluda. Eu tenho bem pouquinho cabelo. Tipo, meu cabelo é fininho. Eu tenho cabelo de bebê, assim, sabe? Sim. De nenezinho. Então, talvez, tipo assim... Deus não ia mudar meu DNA, entendeu? Ainda não é possível. Mas aí ele me deu uma possibilidade. E foi muito engraçado, porque eu coloquei uma cabeça cabeluda. E eu coloquei, tipo assim, uma menina de biquíni e tal. E aí eu conheci a Karina, que me ensinou um monte de coisa de emagrecimento e não sei o que e tal. E aí, cara, um monte de coisa da cartolina tá ali, tipo, tá na cartolina, sabe? Os podcasts me fizeram viajar. Então, eu já fui pra Floripa 3 vezes, eu já fui pra Brasília, eu já, tipo... E ver, tá lá! Tipo, só que é desenhado. Legal, né? Aí, esses dias, eu lembrei disso e eu queria muito uma coisa. Muito, 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 muito. E era uma coisa, tipo, é muito pessoal. Não quero só expor, porque é muito pessoal. Tranquila. É uma coisa da minha vida pessoal mesmo. E aí, eu peguei e lembrei do desenho. E aí, eu falei, entre um paciente e outro, eu vou desenhar. E eu vou desenhar, não sei o que, eu comecei a desenhar, quando fiz o desenho, e, tipo, é incrível, porque na hora que eu tô desenhando, assim, a representação fica perfeita, sabe, assim? Aqui, né? Cara, é perfeito, assim. Aí eu peguei e guardei o desenho. No dia seguinte, a pessoa me chamou. No dia seguinte. Eu falei, cara, ou é porque eu coloquei muito a minha energia, a pessoa pensou em mim porque eu tava pensando, ou não sei. Ou X.
Fato é, façam. Meu Mas desenho tem muito poder, cara. Muito, Eu acho que muito. tudo que a gente se dispõe a colocar a nossa mão, a nossa intenção, sabe? Porque é o que você falou. A foto, ela é uma representação. Só que quando eu sinto que eu tô escrevendo, é como se eu estivesse narrando, escrevendo uma história nova mesmo. Só que olha que louco, você recebeu um monte de coisa. Tá na hora, você já foi grata pelo que aconteceu. Tá na hora de você refazer. Então, acho que a gente tem umas limitações com assim, mas eu não quero pedir demais. Vamos parar para olhar o mundo. Tudo é abundante, gente. Água, natureza, a gente que destrói as coisas. Tudo no mundo foi feito em abundância. Por que a gente pensa que quando é pra gente, a gente tem que aceitar o menor? Isso, O que é mais tira uma barato. pitanga da pitangueira, o que ela faz? Ela fala, não vou dar mais pitanga, eu só vou dar agora na próxima leva. Ela dá mais pitanga. Quanto mais pitanga você pega da pitangueira, mais pitanga ela produz. Exatamente. Então, assim, o que eu falo muito desse exercício que eu acho legal é você parar para escrever todas as áreas da sua vida. Não é assim, Carla, eu tô sentindo que eu quero isso, isso, isso. Não. Você vai se comprometer. Você vai tirar uma manhã, colocar uma música legal, se você for uma pessoa musical. Se você não for uma pessoa muito musical, vai ouvir o barulho do som do mar, ou vai ficar numa calmaria, num lugar assim que não tenha muito barulho, que não seja interrompido. Mas tira um momento para você se conectar. E escreve cada área em uma folha. Então, como eu quero que as pessoas me vejam? Com quem eu quero andar? O que de bens materiais eu quero ter? O que eu quero ser chamada? Eu quero ganhar premiação? Não quero? O que eu quero? Então, quando você vai fazendo isso, você percebe... Esse exercício, cara, ele é muito bom para duas coisas. Primeiro, para perceber o seu grau de referência. Por quê? Se você começa a escrever e você fala assim, eu escrevi que eu quero uma Prada. Legal, por que só uma Prada? Qual outra marca? Que eu gosto? Que eu gosto mais de Prada porque eu assisti uma série que a mulher era muito poderosa e ela só usava Prada, entendeu? E aí, tipo assim... Mas olha que louco, às vezes a gente vai colocando essas referências assim e existem outras coisas que... se você vê uma bolsa de luxo, às vezes você nem vai saber Eu vou dar um exemplo, né? eu quero uma Hermès, vai. Eu gosto de Hermès. Eu perguntei para uma paciente, né? O que você precisa... Olha a pergunta. O que você precisa? Eu sou o gênio da lâmpada. Falei, agora, sou o gênio da lâmpada. Você pode pedir o que você quiser. O que você precisa para ser feliz? Ela, minhas contas pagas. Falei, que foda. pobreza. A mas pessoa não percebe. Muito assim. Mas a pessoa normal. não percebe. Eu falei, eu sou o gênio da lâmpada. Você pode pedir o que você quiser. É ridículo você pedir que você quer que suas contas pagas. Porque aí mês que vem tem de novo. Exato. Pro resto da minha vida. Exato. Beleza. Então, assim, às vezes a gente faz isso... Com quem você quer andar, às vezes como eu quero que as pessoas me vejam, com quem eu quero andar. Sim. Aí você separa uma folha pro campo... O que eu quero de material. O que você quer de material. E aí eu falo, peça sem dó. Cara, e seja específica. Foi muito louco uma situação que aconteceu comigo, porque a primeira vez que eu fiz esse caderno, eu escrevi que eu queria um Lobotan. E aí eu escrevi, esqueci, eu desapego mesmo do que eu peço, porque eu sempre falo assim, se o caderno é da realização, o que eu escrevi vai se realizar, já é meu, não interessa quando vai chegar, porque é meu. E aí, só que olha só que louco, eu pedi isso numa época que eu ainda nem estava empreendendo. E aí, eu acho que era o único item da lista ainda que faltava, era esse bendito desse Lobotan. Só que essa lista eu nunca tinha mostrado pro Giovanni. Tipo assim, eu tinha feito a minha, ele tinha feito a dele, que eu expliquei como é que eu tava fazendo. Cada um fez a sua. E só depois de uns meses que eu comecei a falar, nossa, a gente é um casal, tá empreendendo juntos. Vamos tirar uma manhã e fazer juntos e bater a lista um com o outro? Então, é um exercício muito legal pra você fazer com o seu marido, namorado também. E aí... Tava lá o bendito do Lobotan, que pra quem não sabe, é um sapato caro que tem um solado vermelho. Eu queria o bendito do Lobotan. E aí, nada do Lobotan, vi, tudo bem, comecei a empreender, deixei pra lá. Quando foi em setembro, eu fui convidada pra palestrar no TED. E aí eu lembro que quando eu fui convidada pra palestrar no TED, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi eu palestrando no palco de Lobotan. E aí eu lembro que eu tava com uma amiga minha, na casa dela, e eu falei assim, eu não sei o que o Deus, o universo, ele vai fazer, mas esse Lobotan, ele vai brotar até tal dia na minha casa, porque eu quero palestrar com ele. Cara, e é isso, às vezes a gente não fala o que a gente quer por medo de merecimento, por medo de achar que, mas é caro, mas eu não mereço. Nossa, Micarla, mas que futilidade pra você.
pra mim era importante. Era um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu queria estar bem vestida, eu queria estar confiante, eu queria estar em cima daquele bendito, daquele sapato. Fim. Gente, eu juro por Deus. Novembro, dia 17 de novembro, eu e Giovanni fazemos aniversário de namoro. Eu não tinha falado nada pra ele, minha amiga não tinha falado nada. Ele foi no shopping comprar um presente de aniversário de namoro. Ele falou que ele chegou a olhar e pegar um conjunto de colar e brinco e deu um estalo nele e a loja que tinha na frente. Eu sei até onde Era é, o no Louboutin. Iguatemi. Era Louboutin. Aí ele falou que ele virou, tipo, deixou pra lá o brinco, entrou e comprou. Quando ele me deu o Louboutin, eu falei assim, você falou com tal pessoa, né? Ele, não, eu não falei com ninguém. Eu falei, como é que isso aconteceu? Aí eu peguei o caderno e mostrei pra ele. Ele, cara, eu nem ia comprar esse sapato. Eu ia comprar um brinco e um colar que eu achei lindo pra você, mas na hora me deu um estalo, eu virei e a loja que tava na frente era do Louboutin. Ai, mas quem te deu foi seu namorado, desmerece sua conquista. Daí, Nada. meu Meu Deus. filho. Caderno de realização, não que vai... Não importa De de onde onde vai vem? vir. Exato. O que importa é o que, não é o como. E a